Shalom Aleichem. Como dizia o nosso Salvador quando recebia ou quando entrava onde estavam os seus discípulos, depois de ressuscitado ele apareceu, os seus discípulos estavam fechados em um quarto, ele entrou sem precisar de portas, né? E quando ele chegou ele disse: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem para vocês todos. Eu estou aqui para falar do nosso livro, Como Foi no Princípio, Assim Será no Fim. Esse livro, o nome desse livro é uma declaração profética. Acreditamos que a igreja tem que voltar a ser como ela foi no primeiro século. E é claro que isso não é um pensamento exclusivo meu. Todos os filhos de Deus ao redor do mundo pensam isso, sabem disso, que a igreja precisa voltar às suas origens. Eu estou aqui para falar que nós vamos conseguir isto com a graça do Todo-Poderoso. Para isto, eu preciso que você abra seu coração para receber o que está aqui inserido neste livro. Você precisa ter esse livro em suas mãos. Mas antes disso, deixa eu dizer para você. No primeiro capítulo, eu trato do contexto histórico, político, religioso e social dos dias que viveu Yeshua e seus discípulos. Se você quer entender o que o nosso Salvador falou, se você quer entender o que o Mestre disse, você precisa compreender o contexto histórico. Por quê? Há muitas palavras do Senhor que é impossível a pessoa entender se não tiver este conhecimento. O conhecimento traz riqueza, disse o Todo-Poderoso. O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Você sabia que as pessoas sabem muito pouco sobre o contexto, sobre o que acontecia nos dias que viveu Nosso Senhor aqui na Terra? E eu não estou falando dos que sabem pouco, só aqueles novos convertidos, pessoas que nunca leram a Bíblia, não. Eu estou dizendo de pessoas que são até tidos como eruditos, mas na verdade eles não sabem. E por quê? Porque não se trata disto nos seminários, não se trata destas coisas. Quando uma pessoa vai para o seminário para se preparar, há um parêntese de estudo e ele passa ali anos estudando dentro daquele contexto, dentro daquilo que foi proposto. Um estudante passa, às vezes, 4, 5 anos no seminário e ele tem que fazer os seus trabalhos, ele está preparando-se para a prova de acordo com aquilo que lhe é proposto na sala de aula. Ele não tem tempo de olhar muitas coisas. Depois de 4, 5 anos, ele se forma bacharel em teologia. E parabéns, bem preparado dentro daquilo que foi proposto. Então ele vai tomar conta de uma igreja, ele vai se ocupar de cuidar das pessoas. Ele não tem muito tempo de olhar outras coisas. Passa-se 1 ano, 2, 3, 20 anos, ele se torna professor, porque agora ele tem uma bagagem, ele volta para dar aula. E enfim, ele vai se envelhecer, cheio de conhecimento, porém não tem tempo de ver mais além do que ele ouviu nos seminários. Quando esse tempo chega na vida deste homem de Deus, ou desta mulher de Deus, este teólogo, ele está cheio de bagagem, cheio de conhecimento, cheio de experiências maravilhosas que ele adquiriu ao longo do seu serviço ao Senhor, e ele continua sem tempo. E olha, foi-nos escondido, de certa forma, o que aconteceu logo no final do século I até o século IV. Foi, de certa forma, não escondido, não veio à tona, não é tratado neste assunto. E os pais da igreja, os chamados pais da igreja, quase que venerados por alguns, porque, de certa forma, os pais da igreja, eu posso chamar de os chamados pais da igreja, porque eu chamo realmente, para mim, os pais da igreja, de fato, foram os apóstolos. Os teólogos, os que agiram depois do primeiro século, a partir do final do primeiro século, e o segundo século, terceiro século, quarto século, e eles são considerados muitíssimo, a chamada teologia patrística. Eles, ao meu ver, eles fizeram coisas boas, mas também alguns fizeram coisas terríveis contra a igreja. Isso eu sei que é difícil de ser ouvido, mas eu vou falar sobre isso. Falar do contexto que viveram os apóstolos, para depois vir falar sobre o que fizeram os pais da igreja, porque o primeiro capítulo trata disso. Eu quero te dizer que
muito antes do nascimento do nosso Salvador, 323 anos antes do nascimento do Senhor, morreu Alexandre, o grande Alexandre, imperador grego. E ele deixou um legado terrível, porque, de certa forma, ele deixou preparado para acontecer um esmagamento muito grande da terra de Israel e do culto ao Eterno. A preparação que deixou Alexandre deu àquele que veio governar a região onde está a terra de Israel, sim, deu a este uma força muito grande para perseguir e tentar aniquilar de vez o culto ao Eterno em Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém, com a profanação completa do templo, de tal maneira que teve que acontecer depois a Guerra dos Macabeus para ter Jerusalém de volta. E foi 160 e poucos anos depois que a cidade foi reconquistada pelos Macabeus, que está lá na terra de Yeshua. Foi dentro desse contexto que Yeshua trouxe a sua mensagem. Neste livro, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma exposição clara sobre o contexto histórico, político, religioso dos dias de Yeshua. Ou seja, você vai compreender o que estava dizendo Yeshua. Por que você vai compreender? Porque você vai perceber como agiu os sacerdotes, por que os sacerdotes agiam daquele jeito, por que Roma tinha tanta influência no culto, por que os sacerdotes opunham o Senhor Yeshua, sendo que ele estava defendendo Israel com a mensagem, com a Torá. Yeshua foi um intérprete da lei perfeito, porque ele é o Messias. E por que eles não gostavam dele? Havia interesse político por trás disso. Lendo esse livro, você vai compreender que a reação das pessoas contra o que Yeshua falava tinha uma razão, não puramente espiritual, mas política, interesses, às vezes, diametralmente opostos à vontade daquele que ama-nos, o Eterno, o Poderoso. Por isso, você precisa conhecer. E aqui, neste livro, tem o conhecimento que você precisa quanto a este assunto.